Olá, muito bom dia, são 8 horas 28 minutos, 29 agora, 13 graus a temperatura, deve estar mais frio lá fora, não é? Mas 13 graus aqui no estúdio, e nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco, mais um Vitrine de Negócios. Seu programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, com oferecimento da CDL Caxias, venha obter as vantagens de ser associado da CDL. E tem ainda vagas para o evento do dia 19 e do dia 20 de agosto, nos pavilhões da Festa da Uva, onde os associados da CDL que estiverem presentes receberão uma carga de capacitação. Olha para o seu negócio, olha para o cenário e vá lá se informar, se capacitar, conversar com pessoas que têm as mesmas dores que você, não é? E do Cicobi Vale do Vinho, faça você também parte de ser um associado do Cicobi. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Beverly, muito bom dia! Bom dia, Cunhava, bom dia, nossa convidada especial, tudo bem? Tudo bem. Contigo, tudo bem? Maravilhosamente bem. Maravilha. Nessa véspera do Dia dos Pais. Beverly, eu me emocionei aqui com o presente que eu ganhei, né? Aqui da rádio, uma fotografia minha. Eu até vou mostrar, né? É um porta-retratos, né? É um porta-retrato, né? É um porta-retrato onde tem eu e os meus 2 meninos. Mas... E aí, o que te impactou a semana? Agora eu fiquei impactada com a emoção dele de ser pai, né? Muito bom a gente olhar, Cunhava. Sabe que eu fiquei um pouco impactada, eu não imaginava da tua emoção, mas eu me coloco no lugar, a gente olhar, né, os filhos crescidos, bem encaminhados, fazendo um trabalho bonito, dá a sensação de missão cumprida, né, Cunhava? É verdade. Eu vou falar mais um pouquinho até o Cunhava se recuperar agora, porque é isso. Tem o impacto da semana. Tem o impacto da semana. Eu fiquei um pouco impactada na semana também, mais uma vez, reiteradamente, com a questão do clima. É verdade. Porque a gente tem visto, assim, coisas impressionantes. Semana passada eu mencionei essa questão do clima, e essa semana, mais uma vez, a gente fez uma entrevista especial aqui, Cunhava, com o Otávio Valente Ruivo, que é biólogo do Instituto Orbis, e eu lembrava junto com ele, Cunhava, que sei lá, não vou dizer 20, mas eu acho que mais ou menos isso. Eu tenho 23 anos de rádio e é mais ou menos esse tempo que eu lembro de travar pautas, né? Dizendo, olha, tá acontecendo uma queimada lá na Austrália, um vendaval em algum lugar, uma seca, assim, muito impactante, um calor sobre-humano em algum lugar. E a gente vinha falando e os especialistas diziam, olha, vai chegar um tempo que isso vai estar perto da gente. E a gente achava que não, né? Tá aí, tá perto da gente, é uma realidade. Já vivemos a realidade de uma enchente. E o que me impactou, então, desse discurso todo, é que, de acordo com o Otávio, que é especialista, que é biólogo, o El Niño, esse super El Niño que nós estamos vendo agora, que deverá nos impactar mais fortemente entre novembro e dezembro, ou seja, isso aqui é só um menu degustação, não é o pior do El Niño, ele deverá ter um efeito rebote lá em maio do ano que vem. Uau. Então, nós poderemos, segundo ele, né, que isso é típico do fenômeno El Niño, o rebote, então vai ter um momento pior lá em novembro e dezembro, e o rebote poderá ser algo semelhante ao que vivemos em 2024 no estado. E aí ele falou coisas impressionantes. Eu imagino. Rota de fuga, mochila em casa com kits de primeiros socorros e sobrevivência. Eu fiquei um pouco impressionada, sou bem honesta com vocês. Eu acho que quando a gente tem informação, a gente trabalha com ela, né? Talvez queira que não aconteça nada, né? Mas se a gente tem essa informação e essa possibilidade, é uma possibilidade, vamos se preparar para ela, né? Exatamente. Sobre Muito isso. bem. Obrigado, Beverly, sempre com as contribuições aqui no início do nosso Vitrine de Negócios. E hoje, trazendo aqui a nossa Ivete Maria Oskowski. Oschowski, né? Bem alemã. Bem polonesa. Polonesa. Isso, Legal. polonesa. Oschowski, né? Da onde? Alpestre. Alpestre. Isso. Alpestre é lá depois, perto de Fica Guarani das Missões. na lá. divisa com Santa Catarina. É verdade. Bem no Uruguai. E a Ivete, que há 15 anos atrás, ou provavelmente, como nasceu há 15 anos atrás, ela deve ter pensado isso antes de 15 anos atrás, né? E criou
Docivete. Docivete, que é uma confeitaria famosa em Caxias do Sul, mas nós vamos entender essa história e dar de presente esse vitrine de negócio para que nós possamos divulgar muito mais, né? A Ivete, a Docivete, que completa agora 15 anos, né? Mas, Ivete, certamente não começou, né? Já apenas há 15 anos atrás. Bom dia, a tua história, Ivete. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. A minha história começou assim, eu já sou confeiteira há 30 anos, né? Então, assim, eu trabalhei numa confeitaria, depois trabalhei 10 anos em casa e depois que eu fui abrir a confeitaria, né? Que bela decisão. Então, 25 anos de trabalho e mais em outra confeitaria, né? Que passa 31 mais ou menos. Agora, E como é Ivete, que tu- me permita só, Claro. para parafrasear, né? Para quem conhece a Docivete, sabe que a Docivete ficou muito tempo num endereço. Hoje ela tem um endereço próprio, né? Com Sim. um prédio bem bonito, É etc. verdade. As pessoas disputam lugar para poder ir na confeitaria da Ivete pela qualidade, né? Mas Ivete não foi sempre assim. E hoje confeitaria é moda. Hoje, confeitaria é moda com os programas de televisão, Sim, né? Todo mundo sim. sonha em ser confeiteiro. Nasceu os cursos específicos de confeitaria, porque uma vez era uma coisa só. Era gastronomia, aí você fazia os doces e os salgados. Depois evoluiu para gastronomia específica, né? Ou gourmet, Gourmet, né? mas os Uhum. específicos, só fazer risoto, só fazer pizza, só fazer entrada para festa, doce ou salgado para festa. E a confeitaria veio junto com a padaria, depois se dividiu, né? Sim. Padaria e confeitaria. Isso aí. Então, você viveu todos esses movimentos, né? E a gente brincava aqui fora do ar que a Ivete disse, as coisas vão acontecendo, elas vão andando. Então, entre as coisas irem acontecendo e indo andando, né? No frigir dos ovos, teve também um movimento teu de ou ser impulsionada por pessoas, ou ser motivada, ou fazer a tua confeitaria, que é uma confeitaria muito reconhecida em Caxias do Sul. Então, conta um pouquinho de como foi tudo isso, olhando para ti, mas também olhando para o que acontecia fora. Olha, então assim, no início, quando eu vim embora para Caxias, Há né? quantos anos? Fazem 39 É. anos, né? Aí eu trabalhei anos em casa de família, né? Trabalhando meio-dia nenhuma, às vezes mensal, às vezes diarista, e assim foi. Aí, nesse tempo, eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. E também, numa vaga dessas de horário, eu fiz um curso no Senac para aproveitar uns minutos que eu tinha na tarde livre, né? Poucas tardes, assim, eu resolvi fazer um curso. Eu sempre brinco que o Senac foi onde eu me encontrei, né? Mas continuei fazendo minhas faxinas e lá no Senac eu conheci a gerente de uma confeitaria e depois ela me chamou para trabalhar. Aí eu diminuí as minhas faxinas, trabalhava meio-dia e meio-dia nessa confeitaria, né? Chegou um ponto que eu tive que trabalhar o dia todo na confeitaria e larguei as faxinas. Aí trabalhei por um tempo lá, nossa, apaixonada por o que eu fazia, né? Como até hoje. E trabalhei esse tempo lá, depois eu saí. Aí comecei a trabalhar em casa. Aí é onde eu fazia para lancheria, para restaurantes quando precisava, e aí foram conhecendo. Nessa história de trabalhar em casa de família, eu conheci a dona Magda Torresini, que ela sempre dizia, tu não pode ficar parada, tu não pode ficar parada. Eu pensava, meu Professora dos Deus... filhos do São Carlos. Eu disse, eu não paro nunca, né? Só que essa história de ficar parada eu precisava, porque quando eu ia, eu sempre levava alguma coisa para eles tomar um café da tarde, né? E ela dizia, tu tem que ir para frente, tu tem que ir. Quando ela soube que eu fui para a rua dessa confeitaria, ela começou a comprar as caixinhas de doce e doar para médicos, para professores, para conhecer meu trabalho. E foi aí que eu comecei a ter muita encomenda em casa. Daí fui largando lancherias e trabalhando só com encomendas. Tu traz dois elementos que pro vitrine de negócio, que sempre tem aqui como pauta fazer com que as pessoas se motivem, ou a história que conta aqui para nós, né, possa inspirar pessoas. Tu falou de algo interessantíssimo na minha ótica e certamente que é mais ou menos o viés do programa, né? É tentar motivar as pessoas a seguirem um caminho parecido. Sim. Você colocou ali duas coisas fundamentais, que é a formação do Senac, que te deu um impulso, né? E a outra é que você fazia as coisas com perfeição,
né? Que é o zelo pela qualidade, Isso né? aí. Isso te norteou? Olha, quando Isso está dentro de você? Assim, tudo que você fez tem essa magia de tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Vamos voltar um pouquinho. Desde a faxina lá, tu tentava Sim. fazer. Isso está em ti? Tá em mim. Isso tá em mim mesmo e eu já até passei para meus filhos isso. Olha que coisa linda. Então assim, eu sempre, quando eu fazia minhas faxinas, eu chegava a me abaixar para ver se tinha ficado bem limpo, né? E na confeitaria é a mesma coisa. Eu cuido muito assim, tipo, eu invento as minhas receitas, né? Eu que faço elas. Mas cuido muito para uma coisa combinar com outra, a decoração para ser combinável com o que tem dentro do produto, né? Tipo uma torta, o que tem dentro vai ser a decoração de fora. Então eu cuido muito isso e isso é meu. É de fazer tudo perfeito, tudo combinável e tudo limpinho, caprichoso, sabe? E como vale a pena isso, né? Vale muito a pena. Às vezes a gente se torna a pessoa chata da história. Na verdade, o nível de exigência da gente não é o mesmo para todo mundo, né? Então assim... Vovó dizia, cada um tem seu limpo e o seu sujo. É verdade. E aí, assim, então eu sempre exijo muito dos meus colaboradores, né? Para fazer sempre bem feito. Eu sempre digo para eles, quando eu chamo a atenção de vocês, não é para confeitaria somente, é para a vida de vocês. É verdade. Porque quando eu trabalhei em casa de família, eu aprendi muito. Com certeza. Tanto é que, assim, ó, a história eu sempre gostei de fazer doces. Sempre gostei de fazer doces. Quando eu trabalhei, que eu tinha 15 anos, eu trabalhei na Eda Argenta. Isso, eu ia te perguntar, lá na infância tua, já mexia com isso, vovó, casa de vocês? Eu gostava, assim, quando a mãe fazia biscoito, que lá na colônia fazia aquelas fornadas de cuca, de biscoito. Nossa, eu amava aquilo, né? Eu sempre procurava ajudar ela. Fazer grostoli, fazer bolinho de chuva, sempre estava ajudando ela. Que eu me lembro, assim, que era muito criança, né? E eu gostava da parte do doce. Depois que eu trabalhei em casa de família, eu fui gostando de cozinhar, mas o doce, para mim, é o que mais me pega, sabe? Que bacana. Mas faço tudo. Tipo, a confeitaria eu faço tudo. Faltou alguém que precisa pôr a mão na massa, eu tô ali sempre trabalhando, né? É esse aspecto operacional. Vai pro operacional e se vira. Sim, até o final, sim. O que eles fazem, tu já fez antes. Sim, então assim, eu tô sempre trabalhando com eles. Sempre colocando a mão na massa, a manhã toda. Né? De tarde eu vou mais para a loja para ajudar a fazer os cafés, para ajudar a separar, coisa assim, organização, mas o meu forte é a produção. Eu fico lá na cozinha, o quanto tempo eu posso lá. Aí quando precisam na loja me chamam, eu vou, senão eu fico ali. Claro. E lá na tua preparação para você abrir teu próprio negócio, né? Como é que foi? Noites muito mal dormidas, muito pensamento, puxa, agora eu vou ter... porque tem uma ronha, né, onde que acho que as pessoas estão certas, porém equivocadas, né? Quando começam a pensar assim, não, hoje eu faço em casa, né? E aí, em teoria, eu não tenho que contribuir com os meus impostos, etc. Quando eu vou para um negócio que eu abro uma porta, eu tenho que me legalizar, né? Mas legalizar-se é mudar a persona, né? É você ter o teu CNPJ que passa a substituir o teu CPF, não é? E aí é que as pessoas ganham importância porque abre-se, não uma janela, abre-se o mundo à disposição, né? Isso é muito importante, assim, para mim foi muito importante isso, mas assim, para sair de casa, daquela zona de conforto, foi muito difícil. Porque assim, eu precisei ter uma coragem extra. Claro. Né? Eu trabalhava em casa... E quem é que foi que te impulsionou mais para isso? Teus clientes, o mercado? Fui eu mesma. Tu mesma, né? Porque foi assim, eu trabalhei esses 10 anos em casa, mas teve muitas histórias complicadas além da confeitaria. Com certeza. Né? Então, chegou o último ano, assim... porque a minha casa virou escola, virou sala de visita, virou a cozinha onde eu trabalhava, uma coisa só. Isso começou a me incomodar. Com certeza. Porque eu nunca conseguia receber uma visita num espaço legal, tranquilo, porque eu estava sempre trabalhando dia e noite, né? Então, o último ano que eu trabalhei em casa, eu estava praticamente esgotada. Né? Aí eu pensei assim, ou eu vou arrumar um lugar para trabalhar fora, ou eu vou pegar meus filhos e ir para o mundo. Claro. Né? Foi uma pergunta, assim, uma coisa que eu me fiz. O que vale a pena? Sair, procurar um lugar, tu não tem experiência nenhuma com abrir uma loja, né? Claro.
Mas tu tem teus filhos, o que tu Perfeito. vai fazer? Ou eu cuido deles, ou eu vou abrir uma loja. No fim das contas, teve um dia que eu saí. Deu para conciliar os dois. Eu saí, né? Achei essa dita loja, né? E não olhei para a parede, não olhei para nada. Só vi que ela podia ser feito Tinha um ponto que ponto. servia. Que foi aonde? Foi ali na Andrade Neves, né? Aham. Então, até nesse dia eu liguei pra Dona Magda, eu falei, Dona Magda, eu achei uma sala, o que a senhora acha? Ela falou, vai que vai dar certo, né? Tá, fui, só que eu não imaginei o que podia acontecer daquele dia em diante, né? Então, aluguei a sala, tudo em janeiro, foi isso, era pra abrir em abril, mas não foi conseguido abrir em abril, a sala era muito ruim, tive que fazer várias coisas. Não tinha dinheiro. Pois é, eu ia te perguntar, e esse fomento? Não, foi fazendo com coragem. Não tinha dinheiro, era só coragem e sem ter medo de trabalhar. Claro. Só eu sabia o que eu devia, que não era pouco, né? Porque se eu contasse, todo mundo ia enlouquecer, Claro. né? Então, assim, os primeiros meses eu consegui pagar. Eu tive uma carência de uns meses para montar a loja, mas não consegui montar a loja nesses meses de carência de aluguel. E daí passou, tive que pagar aluguel sem usar a loja, né? Claro. Aí, teve até um dia que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, a Dona Magda me presenteou com um cheque de R$1.000, Olha né? só. Aí, foi o dia, assim, ela não sabia de nada, né? Claro. Mas foi o que me deu uma respirada, assim. E depois abri a loja dia 11 de agosto, foi, de 2011. E era trabalhar, né? Trabalhar, porque não era boleto, era cheque. Teve um cunhado meu que me emprestou cheque para pagar a parte de geladeira. Claro. Aí teve um outro irmão que eu fui pedir um pouco de dinheiro emprestado, porque eu não estava conseguindo No dar início, volta. claro. Às vezes vinha alguém e me dizia assim, pá, ó, teu cheque venceu hoje. Daí a minha filha que trabalhava comigo, ela dizia, tu consegue passar a semana que vem? Então a gente dependia do dia, da venda do dia. Perfeito. Às vezes era 6:50, alguém Então, saía... para quem olha hoje e pega essa história, é interessante. É legal para te contar isso, porque Sim. tem gente que se assusta. Aliás, dizem, e isso está nos livros, está nos cursos, está em quem estuda liderança, empreendedorismo, não é? Que você tem direito a tudo, menos a desistir. Né? A desistir. E eu nunca fui, sabe? Então, às vezes, tinha dias assim que era 6:50 e alguém saía se arrebentando para uma lotérica pagar as contas do dia. Claro. Que entrou dinheiro durante o dia. Claro. Aí, foi essa luta diária, assim, trabalhando, dormindo pouco. Eu, praticamente, 6 meses dormi num tapete de chão, lá na confeitaria mesmo, né? Tinha o meu filho, que hoje trabalha comigo, ele era mais novo, não trabalhava. Às vezes eu ia de madrugada ver ele em casa, porque ele estava sozinho. Aí, às vezes, hoje eu me culpo dele ter ficado sozinho naquela época. Mas era o que eu tinha que fazer. No momento, às vezes eu ia ver ele não me via. A culpa é um negócio que puxa a gente, não deve ser... Então, assim, às vezes eu penso, será que eu fiz a coisa certa? Hoje em dia eu me pego seguidamente pensando nisso. E hoje ele trabalha comigo, né? A minha filha mais velha trabalhou 9 anos comigo, foi embora para Portugal, né? E eu tenho 3 filhos. A do meio, ela mais é moda, essas coisas assim. Mas tá sempre por perto quando precisa. Às vezes ela trabalhou um pouco comigo, saiu, voltou. Quando precisa um frio, ela vem. Tá sempre por aí. E esse meu filho, que era o mais pequenininho da casa, quando eu abri a confeitaria, hoje ele trabalha comigo. Ele me ajuda a administrar. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 28. 28 anos. Fez faculdade, alguma coisa? Ele fez administração. Fez administração. Então tá em boas mãos. É doente pela confeitaria também. Então, a mais velha sempre trabalhou muito e gostou. A do meio já é mais moda, né? Estilo, essas coisas. E ele também é confeitaria. E aí, de alpestre, tu Alpestre. fala? Alpestre para Caxias, para o mundo, né? Para o mundo. É verdade. Tu te imaginava, quando tu viesse para Caxias do Sul, de ter esse espaço hoje e até ter essa vitrine hoje, né? Como alguém que nasceu, tantos negócios nascem, né? E alguns prosperam e outros não tanto, porque... Provavelmente, e a grande maioria que não prosperam, muitos é coragem, muitos é falta de conhecimento. De conhecimento técnico daquilo que estão fazendo, né? Agora, a tua atividade é uma atividade que ganha espaço no mercado, é como se fosse um cabeleireiro, como se fosse... Isso. Ou seja, é uma atividade... empreendedora a partir de um ofício. Isso aí. Sabe que lá na colônia eu era professora municipal. Né? Eu fiz magistério. A única coisa que eu fiz lá, o magistério até o 3º ano, que lá existia isso. Bacana. Foi o que eu estudei ali, né? Perfeito. Aí depois eu fui professora municipal.
de primeira a quarta série. Daí eu vim, já tinha minha irmã mais velha, as duas mais velhas moravam aqui. Aí a gente veio, né? Porque lá eu trabalhava e o meu marido era da roça, né? E ela resolveu convidar nós para vir. A gente morou um ano com ela, né? Aqui em Caxias, o primeiro ano. Não tinha filhos ainda? Não tinha, eu estava grávida. Só que antes, quando eu tive 15 anos, eu vim para cá. E eu trabalhei na casa do Ademir Argenta, da Eda Argenta. Sim, meu Fui amigo. assim, fui por uma semana para cuidar o Tiago e acabei ficando tempo, né? E depois eu fui embora, me A casei. esposa dele é muito bacana Nossa, também, né? maravilhosa. Nós fizemos um projeto junto aqui no Sim. Consolação. Eu sempre brinco que eles foram os pais que eu não tive, né? Legal. E aí, então, depois eu voltei, aí eu tava grávida, depois que minha filha nasceu, eu continuei trabalhando na casa dela, o meu marido foi para a empresa dele, e assim foi ela que me ensinou eu gostar de fazer doce. Quando eu trabalhava com ela, assim, eu adorava ela chegar Ela é médica sábado. de formação, né? Sim, É. ela chegava sábado e às vezes estava tudo limpo, que eu já ia para casa e ela dizia, vou fazer uma sobremesa. Eu dizia, pode fazer que eu limpo, porque eu adorava ver ela fazer a sobremesa e aprendia, né? E foi assim, depois fui trabalhando, fui indo, mas nunca pensei que eu ia chegar Nunca Nesse pensei patamar. em ser uma confeiteira. Né? Mas nós Eu vamos falar brinco, bastante ainda da Eu confeitaria. brinco que hoje em dia, quando eu morava em Alpestre, eu cuidava de duas meninas e limpava um banheiro com 10 anos para ganhar meus livros, né? E hoje elas são minhas clientes. Então, às vezes elas chegam ali, teve um ano que eu abri a confeitaria agora, essa nova, eu chorei um sábado tarde toda, porque ela veio lá e começou a falar, abraçada em mim, e eu comecei a chorar, não parei mais. Era a menina que eu cuidava lá quando eu tinha 10 anos para ganhar meus livros. E o que você atribui esse teu jeito de ser, essa tua persona lá da infância? Não sei explicar. Não, sei. tem coisas que não tem explicação, porque a gente nunca para pra pensar, né? Nunca paro para pensar, sim. Mas aí vem um vitrine de negócios e tenta arrancar isso. Tenta arrancar isso, né? Até meu filho já me pediu, mãe, como é que tu se sente assim? Como tu imagina que isso foi acontecendo? Eu falo, eu não sei, eu só vou. Parece que tem uma luz e eu vou indo atrás. Claro. Eu não sei te dizer como que chegou até aqui. Trabalhei muito, pode ser isso. Adoro o que eu faço também, que é uma coisa que eu acho que ajuda a incentivar Então, muito gostar isso. do que se faz e amar o que se Amar. sabe fazer e ter coragem para Ter tocar. coragem é uma diferença. Eu, assim, em primeiro instante, eu sempre brinco, porque eu digo, às vezes as meninas me pedem, o que a senhora gosta de fazer? Eu disse, eu gosto de tudo. Tudo que eu tenho que fazer, eu gosto. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? E o primeiro passo ali foi a coragem que eu tive que ter, né? Sem medo de trabalhar, coragem para enfrentar tudo, dar minha cara a tapa, que o meu nome estava ali. É verdade. E tu só tinha isso, né? Só tinha teu isso. nome. Aí eu pensei assim, ou eu vou para frente, ou eu vou falir, ou eu volto para casa. Já tinha um presidente da República que dizia, né, que a gente só tinha uma bala na arma, né? Então, assim, só que eu tenho uma coisa em mim que eu acredito muito, assim, que eu nunca penso que eu vou abrir aqui para dar errado. Eu nunca penso em inventar um negócio e vai dar errado. Eu faço uma torta, eu nem provo, eu tenho certeza que ela tá boa. Sim, baseado nas evidências de outras tortas que já fez que deram certo, né? Eu acredito muito em mim, assim. Isso chama-se expertise, ou seja, domínio sobre a atividade, né? Então, eu acho que eu acredito muito em mim, né? E é isso que leva... Porque às vezes eu penso, como é que pode acontecer tanta coisa? Às vezes eu imagino um negócio, logo vai aparecer uma coisa parecida, uma oportunidade. Tô sempre ali, já tem gente que me disse assim, tu precisa usar uma roupa diferente. Não, porque aí eu não sou eu falo. Então, eu não sei explicar o que me levou a tudo isso. Deus, pode ser. Eu acho que essa palavra é mágica, a gente sempre utiliza um superfúgio até, né? Mas para chegar a isso, a gente tem que se estabelecer como um ícone, que hoje é muito, o mundo é iconizado, né? Às vezes tem clientes que me dizem assim, tu já passou por tantos assim, mas tu tá sempre rindo. Isso eu acho que é meu, assim, eu nunca consigo. Se eu tiver que chorar, eu choro, mas eu choro sozinha. Já funcionários me viram muito chorando. Né? Então, assim, mas assim, eu chorei ali, mas logo já tô bem. Claro. Né? Eu acho que isso também ajuda a pessoa a evoluir
ir para frente, as pessoas que estão ao teu redor conseguem acreditar que o negócio vai dar certo, porque teve muitas dificuldades na confeitaria, muitas. E Desde que continua eu comecei. tendo, tu vai Sim, driblando uma por vez É para uma não... luta diária, né? Hoje existe mais organização, né? Lógico, Então, né? com o tempo, a gente Quantas vai... pessoas já tem lá trabalhando 18. contigo? 18? É. E tu trabalha de que horas a que horas? Eu nunca tenho horário. Não, mas Na confeitaria? na confeitaria. Os funcionários da produção é das 8 às 4 Aham. e a loja é das 9 às 19. Sim, 19 a 19. Uhum. É. Sim, eu Então, me lembro, eu já estive lá na tua... E eu tô lá, 7h30 para fazer o café da manhã para todo mundo e saio lá no final, 8 horas, 8h30 da noite, né? Uma das coisas que chama a atenção é que tu estava numa loja, não é? Uhum. E num determinado momento a loja ou ficou pequena ou precisou mais espaço, ampliar, etc. e tal. E foi mais um cutuquei. Mas E agora foi. o que eu faço? Essa história foi assim, a gente tava até tranquilo ali Tu estava inicialmente lá na Andrade Neves, Andrade né? Neves. Ali onde começou. Perfeito. Aí Então- Andrade Neves, se tu for vier pela 18, logo à direita Logo ali, à né? direita, a Visioclínica ali à direita, né? Eu estive lá. Então, assim, teve... Eu estive lá tomando um café com a Margarete, que hoje mora em Portugal, Ah, sim. né? Então, essa história foi assim, lá quando eu comecei, aquilo ficou tão meu coração ali, que eu nunca pensei em sair dali. O que eu pensava, então, era continuar ali, que nos iniciou tudo ali, mas abrir alguma outra, né? Ter uma outra, mas eu não podia sair dali, porque ali era o Lógico, início de tudo. Lógico. Aí, teve um ano ali, acho que era na pandemia, Até porque por como a aí. gente faz investimento onde a gente está, né? E aí tem que tentar aproveitar, né? Então ali foi, mas eu arrumei tudo no início, depois a gente ampliou alguma coisa, mas não tinha mais aonde sair, né? Era aquele quadro e era isso. Como não tem beliche pra... Não tem isso aí. Até a gente tinha pensado uma vez fazer um segundo andar na parte de trás, Um fazer mezanino. produção, Aham. fazer refeitório, coisa assim, mas aí não ia dar porque o prédio não autorizava, né? Aí a gente tentou fazer uma filial ali no pátio da estação. Aí foi aquilo, assinamos um contrato e tal, e foi começando a demorar, e aquilo começou a me incomodar muito, porque eles não davam uma posição de quando ia abrir, diziam que ia abrir em janeiro, não abria e tal. Isso foi alguns anos atrás, né? Ali na pandemia, É. né? E a gente já tinha investido colocado móveis ali dentro e tal, né? Aí chegou um dia, eu fui lá, que estava demorando, eu não me senti bem lá dentro. Foi uma coisa muito estranha, assim, eu não me senti bem lá dentro. Aí eu pensei, aqui não é meu lugar. Mas ia ficar bonito. Teve umas coisas que daí na hora eu já vi também que não era aquilo que eu queria. E eu tinha deixado meu filho mais na frente disso, Claro. né? Aí eu cheguei lá na confeitaria, eu falei pra ele, não quero mais aquilo lá. E ele, como assim, mãe? Nós já gastamos. Eu disse, não quero mais aquilo lá. Não quero, eu não fiquei bem lá dentro, eu não quero. E ele foi lá também, ele não teve Ele disse, não, vamos desistir daquilo lá então e tal. Desistimos. Aí teve um dia que a gente estava meio desanimado, de uma desistência, né? De uma tentativa, claro. de Tirou a zona do conforto. expandir, né? Aí eu falei para ele assim, eu disse, uma hora dessas vai aparecer uma casa com muita luz, porque ali onde nós estava era escuro, né? Não tinha janela, a não Sim. ser o vidro da frente, na cozinha também não. Aí ele disse, imagina, mãe, não vai aparecer nada, nós não podemos sair do bairro, nós temos que ficar aqui. Nesse bairro. Aí eu falei, mas quem sabe nesse bairro? Ele, aonde? Só tem prédio. Tá, e ficou por aquilo, né? Lá um belo dia, a gente vê essa casa onde nós estamos. Que era uma casa fechada, ele passava todo dia, nunca viu essa casa. Eu passava seguidamente e nunca vi essa casa também, né? Fazia 3 anos que ela estava fechada, essa casa. Aí até eu passei lá um dia para alugar, eu disse, opa, olha aí a casa que eu falei de escadaria, janela e pátio, né? Tirei uma foto da placa e até chegar na confeitaria eu fui ligando já para a imobiliária. Ele viu essa casa também, já ficou todo emocionado, né? Eu disse, vamos lá ver. Só que a primeira pergunta que eu me fiz, qual é o valor do aluguel? Né? Comporta no meu faturamento. Aí tu já tem que pensar Claro. isso, né? Aí conversamos, fomos conhecer, aí ele disse para mim assim, quando eu entrei Que aqui é onde assim, essa casa hoje? aonde a gente tá agora, Que é né? É ali na Andrade, na Pertinho da Pedro Maesa, Tomasi com a Plácido de Castro, Isso aí, perto Pedro da Tomasi. Maesa. Isso aí. Na Pedro Tomasi. Aí começamos a ir atrás disso, daquilo, né? E
Olha, E a preocupação de tirar o local, né, de um público É um que já público. frequentava ali com fluência. aí a gente começou a pensar, dá 3 quadras da onde a gente tá. Vai ter um jardim, o pessoal gosta de jardim. Vai ter maior, vai ter refeitório para funcionário, vai ter um depósito. Pensando só nos pontos positivos. Nos pontos positivos. Daí começamos a ver tudo o que ia agregar ali, né? Porque na outra a gente tinha um depósito, era embaixo. Tu tinha que sair para fora para ir lá. Não tinha um jardim, não tinha um refeitório onde eu faço almoço para os funcionários ali, né? Hoje em dia cada um faz um dia. A gente comia lá na cozinha da produção. Aí a gente começou a pensar em tudo isso, né? Aí fomos atrás do aluguel. O aluguel, aí negociamos lá, Claro. deu certo. Aí já Tava fechou dentro do ali. patamar. Tava dentro onde nós podíamos pagar. E aí a gente se jogou, né? Claro. Só que a gente não pensou que ia gastar tanto em reforma, né? E como é que foi E foi difícil. Só que daí eu acho que tava aquela euforia, aquele brilho de morar lá, aquela casa maravilhosa, era uma energia boa. Aí a gente descobriu que a dona era nossa cliente, então tudo mudou, né? Claro. E aí começamos a fazer a reforma ali, né, da casa. Chegou um ponto que tu precisava tirar coisas da loja antiga e levar para lá, e daí começou a diminuir armários, diminuir Perfeito. pia, começou a Perfeito. apertar o negócio Perfeito. ali, só que tu precisava deixar organizado ali onde tu estava atendendo, levar para lá. Lógico. E deu certo, assim, a gente fez a mudança num domingo, na quinta já abrimos para o público, nem deu tempo de fazer uma inauguração, não deu tempo de nada, e só foi... Legal. Mas nós vamos continuar contando essa história. Eu preciso fazer um intervalo comercial, são 9 horas da manhã, conversando com a Maria Ivete Oschowski. Oschowski. Olha aqui, eu tenho a minha mãe que também era... Bom, não é um sobrenome muito complicado, que é Selunk, né? Ah, sim. E também descendência polonesa. Olha né? só, Aham. nós é bem, Oschowski, Banaszewski, Filipiak e assim vai. Legal. Fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Voltamos. São 9 horas, 2 minutos da manhã desse sábado. Hoje é dia 8. Dia 8 de agosto de 2026. Nós estamos ao vivo na tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócios, né? Aqui sempre para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho, né? Eu sempre falo que a CDL está com uma promoção muito interessante para você que é associado à CDL, 19 e 20 de agosto, tem ainda vagas, você tem que se inscrever, entra no site, procura lá evento lá e convenção, na verdade, embaixo tem inscreva-se, se você é associado à CDL,
bota o seu CNPJ, né, e vai avançando, se inscreva e faça parte de um grupo seleto. Afinal, por que seleto? Porque a CDL tem mais de 6.000 associados, né? Lá cabem aproximadamente 2.800 pessoas no espaço, né? Se todo mundo quiser ir, não vai ter espaço para todo mundo. Então, inscreva-se, né? Correndo para que você possa fazer parte de pessoas que vão estar lá se capacitando, né? Que é a convenção, um evento de convenção aqui da CDL de Caxias do Sul. E também para o Sicoob Vale do Vinho, se faltar recursos financeiros, faça um contato com o Sicoob, Sicoob Vale do Vinho, onde que você é acolhido, você abre sua conta, você vira associado da cooperativa e você usufrui, né, dos recursos que sobram no final do exercício. Aliás, eu tenho falado aqui que o modelo, né, de empreendedorismo via cooperativo, né? Um modelo cooperativo é um dos modelos de muita sustentabilidade, né? Um ombreia o outro, né? E as coisas vão indo nesse sentido. E aqui nos estúdios, hoje nós estamos conversando com a fundadora da Docivete, né? Docivete, que é a Ivete Maria Olszewski. Também ninguém te conhece por Olszewski mesmo, né? Então, né? Olszewski, né? E descobrimos que ela tem um apelido, né? Que começa com Pi. Que é Pivete. A Pivete e a Pivete é legal, deve ser coisa de família, assim, né? Eu tenho um funcionário que hoje é o gerente do balcão e me chama de Pive. E o apelido, ou ele é bonito, né? E pega. Eu acho que é mais de sapeca. Ou então, quando a gente não gosta muito, aí forçam, né? Mas nós estamos conversando aqui porque nós estamos passando para você de casa uma história muito interessante, aliás, uma história de sustentabilidade hoje, né? Porque é uma história de muita vitalidade há pouco tempo atrás, uma história de inspiração, né? Uma pessoa, uma empreendedora que funda seu negócio já há 15 anos atrás, mas com muita bagagem, muita experiência e muita sensibilidade, né? Que aquilo que ela sabia podia se transformar num ganha-pão, num negócio, né? E um negócio que não só para ela, mas para Caxias do Sul é um negócio hoje muito interessante. Por quê? Porque está sempre lotado, né? Sim. E se a gente abre um negócio e não tem frequência, não tem pessoas que frequentam, a gente fica triste. Fica. Né? E brilha os teus olhos, Ivete, quando a gente começa a perceber que quando você fala do negócio, você fala das dificuldades que você teve para trazer o negócio até aqui, mas a gente tem que vibrar junto nos teus 15 anos já. Claro. E na sede nova. Claro, né? Isso a gente... A sede nova desde quando? Fazem 2 anos. Dia 18 de julho fez 2 anos, né? Ficou 13 anos na outra, na Andrade Neves, e 2 anos agora no endereço novo. Mas deve ter viúvas lá ainda da Andrade Neves, né? Tem. 13 anos marcou uma história lá, né? Assim, hoje em dia, sabe que às vezes eu passo ali na frente, eu me pego pensando... Me permite fazer uma pergunta, porque é contextual. Perdestes clientes por ter mudado de local? Não. Assim, os clientes vêm... Quem te quer vai 3 quadras a mais. Vai. Se eu tiver que trocar ali, eu acho que vão também, né? Claro, porque a gente ganhou muito cliente novo na confeitaria ali. Eu acho que até pelo espaço também, porque lá era menor, né? E os clientes continuam, né? E aquela região também cresceu bastante em função dos próprios eventos da Maesa, né? Daquele supermercado que abriu lá próximo também. Ou seja, é uma região que está se revitalizando forte, né? E ali é muito, né? Uma região muito boa. Com certeza, muito boa. Então, assim, a gente ganhou bastante clientes novos também e as velhas continuam, né? Hoje em dia, às vezes, eu passo na frente da confeitaria que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu fiquei aqui? Era tão escuro. Hoje eu vejo assim, que era tão escuro. Porque a gente vai evoluindo, né? Aí na hora eu já me respondo assim, eu precisava estar aqui para chegar ali. Né? Então já me respondo a pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Porque se eu não tivesse ali, eu não ia conseguir chegar lá onde eu tô. Com certeza. Então eu me faço essa pergunta, mas já me respondo. Bom, eu tive que estar aqui esses anos para poder estar ali agora, né? Isso é gratidão até pelas coisas físicas que a gente tem, né? Eu acho que sim. Eu sempre fui muito assim de ajudar os outros, desde que eu morava na colônia, sabe? Quando eu era professora. Eu vou contar uma história de quando eu era professora, que se eu nunca esqueço, eu tenho meus alunos hoje que já são mais de idade, e quando eles me encontram, eles lembram. E te chamam de prof. Me chamam de prof. Maravilha. Teve um dia que eu estava no mercado e escutei, prof. Aí eu pensei, nossa, eu conheço essa voz, né? Mas pensei, não é comigo, né? Não... Aí, de repente, de novo, professora, olhei para trás, era um aluno meu, lá de 3ª série, né?
Quando ele hoje é- tinha 11, 12 anos. Nossa, ele tinha 12 anos, eu É. acho. Aí ele me abraçou, né? Ele disse assim, ai, quantos puxão de orelha que eu agradeço hoje que a senhora me deu. Falei, que bom, né? Aí eu brinquei, disse, hoje em dia não dá Tu mais era pra puxar a severa como orelha. professora? Não, Ou era o não. modelo antigo, de puxar a orelha? Eu acho que era o modelo antigo, assim, puxar a orelha até não era, né? Não era Claro, assim. claro. Mas eu sempre Simbolicamente. eu sempre fui muito querida por eles, assim, porque eu tinha que atravessar um rio para chegar até a escola e às vezes eles estavam todos do outro lado do rio me esperando. Olha que legal. Porque então eles viam eu descer, que eram lá pelo meio das roças, eles me enxergavam da escola. Era 6 quilômetros, eu acho, só que a gente conseguia se enxergar, assim, né? Perfeito, perfeito. E às vezes eu chegava ali, eles estavam todo mundo me esperando. E qual era o rio para formar uma Era imagem? o Rio Bonito, que a gente É. chamava perto do... E era uma barca ou era uma ponte? Teve aquelas, sabe aquelas pinguelas que falavam? Que é Ah, aquelas sim, aquela que chacoalhava? chacoalhava. E quando Aquelas enchia... pênsilas que se chama, aquela eu que lembro que chacoalha. eu comecei a dar aula em agosto e deu a enchente e cobriu a escola. Então, eu fiquei uns dias sem dar aula, depois os pais me ajudaram a limpar e tudo, né? E aí, eles iam me esperar, quando dava enchente, eram os pais dos alunos que estavam me esperando com os caiquinhos para me atravessar para o rio, né? Então, hoje em dia, sim, eu vejo que tudo que eu fazia por eles, e sempre fui muito de ajudar, quando eu cheguei lá, tinha uma sala, assim, de merenda, velha, sabe? E eu tinha 17 anos. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? E eram pessoas muito carentes ali. Aí primeiro ano, aquilo ali estava tudo meio vencido, eu descartei, né? Pedi para a Secretaria da Educação se eu podia fazer aquilo e tal, né? Aí descartei tudo porque estava a maioria vencido, sujo lá, amontoado. Daí a próxima carga que veio, eu dividi, porque eu era merendeira, tudo, né? Eu era merendeira, era mãe, era professora, era tudo ali, né? Aquelas escolas eram assim mesmo, né? E eu dava aula de primeira a quarta série, tudo na Perfeito. mesma, tinha 45 alunos na mesma turma. Uau! Era um exército? Era um exército. Pelotão? E aí, então, eu peguei a merenda, dividi por dia, né? O que eu ia fazer hoje, amanhã, depois. E o que sobrava, eu dividia com os moradores. A prefeitura nunca ficou sabendo isso. Claro, com a comunidade daí. Então, assim, com os pais dos alunos. E chegou um ponto que eles viam o caminhão da merenda passar, eles já sabiam que de tarde, aí eu pegava uma mochila, colocava nas costas, um saco ali, eu ia passando nas casas e ia deixando até chegar em casa. Faz um papel Papai Noel. O Papai Noel. Então, assim, não estragava, Claro. né? Eu deixava para eles comer todo dia, quando era 10 horas eu ia fazer a merenda, que às 10h30 era o recreio, né, para eles comer. E o restante eu dividia, nunca sobrou nada. Depois me pediu o que eu fazia que não ia merenda fora, Claro. lá capaz que eu ia contar, jamais eu ia contar que eu distribuía para os pais, né? Claro. Então eu sempre fui de fazer o bem, assim, de ajudar. Tem uma menina que hoje é E enfermeira. certamente quando tu passava na frente de uma casa, mesmo que não tivesse aluno, tu dava também, né? Dava também. Que é comunitária, Era né? todo mundo, né? É um colaborativo. Eu levava de casa, assim, hoje eu levava 1 litro de leite para um, outro amanhã outro. Claro, E aí, claro. né? Todo dia eu distribuía comida, né? Lógico. E tem uma menina que hoje é enfermeira na Unimed que ela E era uma escola rural. rural. Aham. Então, ela morava nos fundos da minha casa, depois que eu casei, assim, ela vinha todo dia na frente da porta, ficava para me enxergar ela, para me dar comida, né? Olha só. E hoje em dia, assim, ela todo me manda mensagem, ela diz, meu Deus do céu, eu não tenho como te agradecer dos piolhos que tu tirava, da comida que tu me dava, do banho que tu fazia eu tomar, sabe? E hoje ela é uma pessoa muito bem ali na Unimed. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Então, eu sempre fui de ajudar muito. Perfeito, perfeito. Né? Eu ajudo, tipo... Isso é um estilo comunitário, né? Colaborativo, Já né? tirei funcionário da rua trabalhou comigo, depois chegou um tempo que não aguentou. Hoje em dia eu separo pet para ele, separo... Então, eu sempre fui assim, de ajudar. Dou roupa, o que eu posso, eu ajudo. E eu acho que isso é um pagamento que eu não cobro, mas vai vindo, né? A história mostra que nós, seres humanos e empreendedores também, temos duas formas de remuneração. Uma pelo trabalho efetivo, que a gente transforma o trabalho em dinheiro, né? E a outra aquilo que a alma agradece, né? Aquilo que a alma agradece não tem preço, Não tem né? preço. Só tem Não valor, tem. né? É só valor mesmo. Meu Deus. Hoje em dia, às vezes me dizem, ai, tu é a dona da Docivete. Eu falo, a Docivete para mim é o meu trabalho. Claro. E a Docivete, que completa 15 anos, ela se construiu baseada em algumas coisas muito interessantes, né? Que é a tua história pessoal, né? Mas a que você atribui isso?
Há muito trabalho. Muito trabalho. Mas teve uns perengues aí pelo meio. Teve vários perengues, né? Muitos, assim. Se tu aprendeu com eles, eles fazem parte da tua história. Fazem parte da minha história. Teve... que nem quando eu trabalhava em casa, era muito trabalho, assim, dia e noite, né? Quando eu trabalhava na confeitaria, eu já vivia para confeitaria. Às vezes Claro. eu ligava para minha filha mais velha e dizia assim, a mãe vai atrasar. Chegava em casa, às vezes 10 horas da noite, estavam os 3 dormindo no chão. Mas eu não saía sem deixar tudo minhas coisas em ordem, né? Lógico. E aí, em casa, quando eu fui, era mais ainda, porque eu trabalhava para as lancherias. Quando eu comecei, que eu saí da confeitaria, para mim, o mundo O que é desabou. trabalhar para as lancherias? Era assim... Fazer um pastel, fazer pastel, fabricar? fazer tudo para a lancheria, eu tinha que entregar de manhã. Entendi, né? sim. Eu entregava ali de manhã. O meu marido trabalhava na Master. Depois de um tempo, ele foi embora da Master, né? Mandaram ele embora, ele começou a me ajudar, né? Aí, eu tenho um irmão que ele tem um problema de visão. Ele se aposentou por invalidez, aí eu chamei ele estava meio depressivo, chamei ele para ajudar. Me ajudou 6 anos ali também. Então, era eu, ele e o meu marido. E aí, a minha filha começou a fazer faculdade em Porto Alegre. Ela vinha na sexta e trabalhava comigo até domingo, ela voltava. Olha só. Então, era dali que eu pagava a faculdade dela, né? Claro, lógico. Então, ela vinha fazia sexta-feira o quê de na tarde, URGS? ela fazia hotelaria. Hotelaria. Na URGS ou não? Na UX. UX? Não. Na PUC. PUC. Isso. E aí, então, ela vinha sexta de tarde, nós virava noite trabalhando, sábado trabalhando e domingo ela voltava. E fazendo doce ou fazendo salgado também? Doce, salgado, né? Tudo que dava. Então, quando eu trabalhava nas lancherias era difícil porque eu não tinha uma O que é um produto para lancheria? Para que... Tudo produtos grandes, folhado, risoles grande, pastel grande, sabe? Essas coisas assim, que é muito trabalho porque vai muita massa. Então, você tem que estar sempre fazendo muita coisa, né? E os equipamentos, só para nós ficar nesse texto, certamente evoluiu também, né? Era muito mais artesanal no passado, fazer uma massa para pastel, por exemplo, do que hoje, né? Hoje, assim, eu não trabalho com muitas máquinas, né? Então, assim, eu gosto de fazer o pão caseiro que eu faço, é tudo na mão. Sim. Eu tenho uma amassadeira e um cilindro. É as máquinas que eu uso. Tem gente que tem máquina de fazer salgado, tem máquina de fazer doce, eu não tenho. É feito na panela, enrolar na mão, fazer o risoles na panela, espichar no cilindro, né? artesanal mesmo. Deixa eu aproveitar que tem alguns recadinhos. O que mais te chama a atenção quando tu vai lá na confeitaria? O sabor é totalmente... É como, cunhava, você tentar explicar comer um tomate convencional e um tomate orgânico. Não tem explicação. Não dá pra... só provando. É verdade. Você diz assim, tem paladares, chega em lugares da tua papila gustativa que outras coisas não chegam. A Ivete sabe disso, né? Sou cliente lá há muito tempo. Tem um sabor diferente. Não quero dizer que é o único da cidade, mas tem um sabor diferente. Eu não trabalho... Mas tem a mão da Ivete. Tem a mão da... Eu acho que um pouco isso também, né? E tu sabe que os clientes já sabem, não foi tu que fez. Sim. Não é possível. Eu o montei... glacê dela... Foi engraçado, porque assim, ó, eu teve um dia que meu genro disse assim pra mim, eu tava contando a história que ele queria saber, daí ele falou, por que tu não homenageia a Dona Magda com uma torta? Aí eu disse, olha aí, eu não tinha pensado nisso, né? E eu fiz a torta Magda, né? Claro. Um dia eu liguei pra ela, eu falei, Dona Magda, qual o sabor que a senhora gosta de torta? Ela falou, aí ela me escreveu, morango, nozes e abacaxi. Ela falou assim. Aí eu pensei, por quê? Eu falei, não, só pra saber. Tá. Aí um dia eu convidei ela para ir lá e eu fiz a torta com um estrogonofe de nozes e fiz a torta com leite condensado cozido e morango que ela gosta e mais a de abacaxi, numa torta só. Me deu água na boca. Aí a princípio parecia que não combinava, né? Mas enfim. Aí coloquei a torta, a Magda, né? Claro. O nome dela. E aí as pessoas dizem que não fui eu que fiz a torta se eu mandar alguém fazer. E é engraçado. Eu faço... E é o guri que eu ensino ele fazer agora pra mim, ir soltando. Hoje ele disse, tem torta Magda. Tu vai fazer? Eu falei, depois que eu volto. Deixa eu trazer alguns recadinhos que eu vi nesse intervalo. Claro. A Vera Martinato, que é uma empreendedora da Ótica Martinato também, eles olha, eu tô na escuta, né? Da minha aula de sábado. Parabéns, 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 Ivete. Ela obrigada. diz aqui. A Maria Santa Catarina, que é uma ouvinte nossa, que também faz delícias caseiras, ela mandou um recado em áudio. Eu não posso escutar antes, então a gente vai escutar juntos aqui, por tua conta e risco, tá? Maria Santa Catarina, um recado aqui sobre o programa. Podemos escutar
escutar Claro, juntos? claro, claro. Então vamos lá. Vou desligar para vocês. Bom dia, que história linda. Essa professora ali que conta hoje, uma empreendedora de doces. E ela me fez lembrar no tempo da minha infância, que ela falou da escola, que a só tinha, no inverno tinha fogão a lenha. Eu lembro muito bem da minha professora, o nome dela era Claire Scopel. Hoje ela deve estar morando ali perto dos Capuchinhos, se eu não me engano. Eu não me esqueço dela. Aquele puxão de orelha que ela deu para mim. Eu tinha isso meu primeiro ano. Eu não me esqueço nada dela. Que ela fazia as sopas. É como diz ela ali. Olha essa mulher aí. Assim que o mundo precisa de gente assim. Que começa lá de baixo, trabalha honestamente, com muito esforço, muito carisma. Aquela coisa de tu, às vezes, é puxando de orelha, é modo de dizer que um xingamento não é para xingar, é um aprendizado que depois lá no futuro a gente agradece. Então, olha, hoje é muito bonito, gostei muito do programa de hoje. Gratidão. Gratidão, diz ela. Gratidão aos ouvintes, né? E ela Nós- pergunta o endereço. Pode repetir de novo o Claro, endereço várias vezes. da Docivete? É Pedro Tomasi, 1206, esquina com a Plácido de Castro. Aliás, gente, me É permita, a gente subindo ali e tal, né? é pertinho da mesa. Claro. É uma casa muito bonita, Sim. bem identificada, não tem como errar, com amplo estacionamento ao entorno, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que nós não falamos ainda, Cuiaba, mas nessa pegada de falar onde fica, etc. Como é o mês do aniversário, dia 11 especificamente é a data, então vai ter lançamento de torta no dia 11, né? Pra quem quiser uma torta especial de aniversário. E nesse período de aniversário, as tortas, são 15 tortas, olha que bacana, né? É. Uma 15 anos, 15 tortas, que durante esse período vão ter um desconto de 15%. Então, é uma ótima oportunidade também para comer essa delícia com desconto. Isso. Muito bem. Ó, belo comercial. Então, né? Belo. uma torta por dia, né? Um sabor por dia com 15% de desconto, tanto para comer lá como para Claro, encomenda. claro. Todo 15 dias vem uma torta diferente da outra, todos os dias. E a Martita Angelete, do bairro Madureira, ela escreve agora no WhatsApp que parabéns, Ivete, parabéns, doce Ivete, sucesso sempre, parabéns pela reportagem, pela entrevista aqui no programa hoje. Martinha também é uma Obrigada. pessoa maravilhosa. Faz tempo que eu não vejo ela, querida, né? Mas obrigado a vocês que acompanham o Vitrine de Negócio, obrigado a vocês que acompanham a tua Rádio São Francisco, que talvez seja um dos veículos que mais aproxima as pessoas da sua real comunidade, né? Fazemos o intervalo, voltamos em seguida, são 9h20 da manhã desse sábado.
De volta às 9h27 desse sábado, né? Com uma cara de sábado. Sabe? Cara de chuva e de Às frio. vezes, esfriou bastante em Caxias do Sul. Agora, quantos graus aí, Bertinho? Agora a gente tá com 13 graus. 13 graus, 13 graus, né? De manhã, de madrugada, fez bem mais frio, né? Ontem, no final da tarde, começou a aparentar que teríamos um final de semana com muito frio, né? Eu viajo para Brasília de tarde, né? Então vou fugir um pouco do frio, não é? Mas viajo por uma causa nobre, né? Meu filho, o Felipe, passou no concurso e vai trabalhar no Ministério da Economia. E vou para lá acompanhar. Parabéns. Olha que maravilha. Que bacana pro Dia dos Pais. Não vai chorar de novo, Cuiaba. É só o presente de Dia dos Pais, isso aí. né? Agora se emocionou, vamos lá de novo, né? Que orgulho. A Ivete tava... Eu vou ajudar o Cuiaba, que eu entendo ele, porque não é fácil a gente Mas colocar... isso aqui, sabe o que é? Chorar bacana. de orgulho, Isso né? aí, Isso é muito bom. lindo. É um choro bom, né? É um choro bom. Ivete, falando em chorar, eu sei que você também, obviamente, não foi só alegrias, né? Teve muito trabalho, momentos desafiantes, inclusive da própria economia, né? Não só do próprio negócio, mas da economia. Oscilou muitas vezes, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre o negócio confeitaria. Como é que você faz, né, para gestar o negócio confeitaria diante de instabilidades, diante também de mudança do público consumidor? A pandemia mudou muito o hábito de consumo, essa questão de buscar para levar para comer em casa, de realmente ter o espaço aberto e inclusive ampliar. Me conta um pouquinho como é que foram essas decisões diante destes cenários. E eu colocaria na pergunta da Beverly o período da pandemia, onde estava tudo fechado, não dava para entrar e tal. Como é que tu fez a gestão disso? Sabe que o período da pandemia, quando começou ali, me assustou um pouco, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, será que agora eu vou falir, né? Às vezes eu pegava me fazia essa pergunta, né? O que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? E quando começou a morrer tanta gente, me deu meio um desespero, assim. Mas eu não deixava transparecer isso, né? Tipo, era meu. E no tempo da pandemia, daí que a gente conseguiu depois afastar aqueles funcionários, né, que ficavam um pouco em casa, o governo ajudava e tal, isso deu uma tranquilizada. Eu vinha todos os dias na confeitaria trabalhar, né, trabalhava sozinha, às vezes vinha meu filho, às vezes eu não deixava ele vir, porque ele também pegou Covid, né, e a minha filha também, que estava ainda morando aqui, também pegou Covid, então eu ia, sabe? Eu não sei se eu peguei Covid ou não peguei, teve uns dias que passei mal, mas se peguei, passou. Passou. Né? E então, às vezes, eu fazia e eu ia entregar. Eu vinha, fazia um bolo que encomendava, eu ia entregar. Às vezes, eu vinha ali e não vendia nada. Claro. Isso era meio apavorante, assim, né? Teve um dia que eu tava de tarde lá, eu pensei, bom, não tem nada de encomenda, eu vou fazer faxina, né? Vou limpar tudo aqui, já que não tem nada. Aí, naquilo, todas as geladeiras ligaram assim. Nossa, me deu um desespero aquilo, porque tu só escutava barulho de geladeira. Tu não escutava barulho de carro, tu não escutava nada. Claro, né? claro. Então, aquele dia me deu um desespero assim, aí eu fechei a confeitaria e fui embora. Porque era a torneira aberta e era custo direto, né? Custo, né? Então, nossa, aquilo me deu um desespero muito grande, assim. No outro dia eu fiquei com medo de voltar, né? E pensar o que podia acontecer, se eu ia vender alguma coisa, se eu não ia, as contas tinham... Aí ali a gente conseguiu negociar aluguel, né? Teve várias coisas que a gente conseguiu. Todo um programa que foi criado, né? Mas foi assim, foi meio apavorante, mas passou, né? Foi ali, daí no fim começou a voltar aos poucos, e eu sempre fui vendendo alguma coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção na pandemia é que era assim, eu achava muito lindo, né? Eu tenho um problema com pai, assim, porque eu não tive, né, essa alegria de ficar vivendo com meu pai, né? Porque ele faleceu muito cedo. Então, eu me lembro que era Dia dos Pais, as pessoas encomendavam uma tortinha, em vez de comprar uma torta de 17 fatias, 20, eles compravam 3 mini tortinhas. Então, era um filho que fazia vídeos e depois eles comemoravam por vídeo, né? E tu sabe que daí isso, eu acho que teve uma coisa que uniu muito as famílias e vem até hoje em dia, assim. Né? Começou mais teleentrega também depois da pandemia, porque antes a gente quase não tinha teleentrega, e nessa história de pandemia começou mais teleentrega. A gente vê que diminuiu os pedidos em quantidade, mas
mesmo assim tem os pedidos e até eu tenho clientes até hoje que compra. Vou levar essa caixinha para o pai, essa para mim, essa para o fulano, que se a gente não conseguisse visitar, a gente se liga. Então, a pandemia também deu um pouco disso, sabe? E para nós foi depois uma organização de custos, de tudo, e a gente conseguiu... Uma readequação, né? Uma readequação e conseguiu dar a volta, sabe? Foi tranquilo, assim. Que coisa boa. Foi meio apavorante no tempo ali, mas depois... Porque Depois nessa foi. área, olhando assim para o universo da gastronomia, né? Eu lembro que quando nenhum hotel podia receber hóspedes, né? O pessoal, a linha hoteleira ficou muito preocupada com o seu futuro, né? Aqui em Caxias do Sul, restaurantes tradicionais, tipo aquele que tinha no Prataveira há muitos anos, Sim. né? Também acabou fechando as portas por opção, né? Ou seja, todo mundo se readequou Isso ao aí. momento, né? A pandemia foi realmente um corte vertical na Sim. nossa sociedade, no nosso tempo, né? Foi. Eu sempre trabalhei um pouquinho, mas foi meio complicado, assim. Porque daí os planos que tu tinha para aqueles tempos ali de tu vender, né? De tu pagar, de tu conseguir mais coisa, foi cortado, É verdade. né? E aí tu teve que enxugar tudo de novo. Na verdade, tirou as pessoas da zona de conforto, né? Isso aí. A Janete, que é a ouvinte aqui, Claro. ela no WhatsApp, Ivete, ela diz o seguinte: excelente programa, parabéns, né? Quero também saber mais uma vez o endereço da confeitaria da Ivete. Claro. Ivete, vai lá de novo. Ivete, Rua Pedro Tomás. na verdade, é. 15 anos, novo 15 endereço, anos, né? Novo endereço, Pedro Tomasi, 1206, bem na esquina da Plácido de Castro, próximo a Maesa. Pertinho da Maesa. Isso. Ivete, eu queria aproveitar esse ensejo também e te perguntar sobre a decoração do teu novo espaço, porque assim, para quem tem os amantes, os aficionados por café, e os cafés ganharam o gosto dos brasileiros. É uma onda há uns 4, 5 anos, Sim. né? Nós temos vários modelos, aquele café para pegar e levar, né? Os Go Vai, né? Sim. Que também cresceu bastante. Tem os cafés, as cafeterias que são especializadas só em café, oferece só o café, e tem as confeitarias. Então, uma referência que a gente tem é a Colombo, lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, a tua decoração, ela lembra um pouco esse espaço que é um espaço para ficar. Então, tu pode comprar e levar, mas o teu espaço, a Doce Ivete, é um espaço para ficar com cadeiras confortáveis, com poltronas, com uma boa iluminação. Ao mesmo tempo, ali tem um bazar, né? Que as pessoas podem levar as gostosuras que a Sim. Ivete faz, além das tortas, etc. Outras coisas. Me fala um pouquinho como é que vocês pensaram, assim, a arquitetura, a decoração, esse conforto para se colocar no mercado em um lugar que não fosse nenhuma coisa tão rápida e uma coisa que talvez hoje tá menos em moda, que é o espaço para ficar. Como é que foi isso? Essa é uma história lá do início também, da decoração da confeitaria, porque assim, quando eu pensei em abrir a confeitaria, aí eu chamei a Dona Magda, né, para me dar essa ideia. Dona Magda teve presente nessa minha vida de confeiteira. A Dona Magda Torresini. é uma pessoa que está na vida de muitas pessoas. É verdade. Né? Sim. Inclusive dos meus filhos como professora aqui no São Então, Carlos. assim, Na festa da uva. É verdade. Eu pedi para ela, né, e daí ela falou, vai lá. Daí eu falei para ela, eu nem sei onde começar, Dona Magda. E ela falou assim, eu vou te dar o telefone de uma arquiteta, tu chama ela que ela vai te dizer se vai ficar bom ou não. Parece ela falando. Aí tá, fui lá, ela me deu o telefone, liguei, era a Vera Fabres e a Bianca Franco, né? A Bianca é nossa arquiteta até hoje. Aí eu chamei elas lá, fizeram e tudo, só que até essa semana a Vera foi junto com a Dona Magda na confeitaria e ela começou a rir porque ela falou assim, né? Me deu um abraço de parabéns, né? De 15 anos. Aí ela falou, eu nunca esqueço de uma palavra que tu me disse. Aí eu falei, qual? Ela falou assim, eu não tenho dinheiro. Ela disse que ela disse assim, não, dá para fazer um negócio legal aqui. Disse que eu olhei para ela e falei assim, eu não tenho dinheiro. Bom, fosse honesta como Né? sempre, né? Aí eu falei, bom, era o que eu não tinha. Daí a gente ia escolher as coisas, né? E elas começavam a folhar, tipo, um papel parede, um exemplo, né? Elas iam para um lado bom de papel parede, bonito, não sei o quê. Eu também ficava apaixonada. Claro. Aí eu olhava para uma delas e eu fazia o sinal com o dedo que eu não tinha dinheiro para pagar aquele valor, né? Aí elas viravam para o outro lado. Dá pra fazer as mesmas coisas com menos Isso. dinheiro, né? Aí elas iam para o outro lado do papel parede, escolhiam os mais baratos, assim, né? Era o que eu ia poder parcelar, porque tudo eu parcelei. E aí, quando terminou assim... No mundo do empreendedorismo, Dona Ivete,
tem uma máxima que é o seguinte: tu tem que ter crédito, É. credibilidade, que ali está o dinheiro. É isso aí. E aí, depois que a gente terminou tudo ali, ficou assim, ela olhou, ela disse, meu Deus, tu deveria ser arquiteta também. Aí eu falei, de repente um pouco eu sou, né? Isso aí. E aí, porque ficou bonito lá, mesmo Muito bonito. tendo pouco dinheiro, ficou muito bonito, que até assim eu olhava, eu não acreditava, sabe? De um negócio que era aquela sala e virou aquele outro espaço, né? E quando a gente fez a troca de sala, a gente procurou usar todos os móveis que tinha, né? Então, tudo que tinha ali a gente levou para outra, só colocou alguma coisa a mais. O papel parede é uma coisa que não deu, né? E a gente pegou outro, mas se tu vê assim, mesa, cadeira, o que não tinha, que sobrou espaço, que a gente colocou novo. Senão era tudo o que tinha na outra, que eu achava as cadeiras boas, confortável para sentar, né? Os tamanhos das mesas boas. Então a gente continuou com aquilo ali. Teve que trocar uma geladeira, uma coisa, mas isso normal por causa do tempo, né? Mas tudo a gente aproveitou e o espaço ali também ficou um espaço acolhedor, né? Ficou Aconchegante. grande, mas aconchegante, né? É verdade. Então, assim, no inverno tinha uma churrasqueira, a gente fechou, fez lareira, porque eu acho que o calor do ar-condicionado é uma coisa e de lareira é outra. não tem Então, nem- não eu tem chego, nem pra faço comparar, né? fogo e fica tudo quentinho, sem ligar. Então, Claro. isso é outra coisa também, né? Que incorpora o teu jeito de ser, o teu jeito Isso, de... que nem decorações das festas especiais também, eu procuro, já estou pensando no Natal, é tudo eu que faço. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo comercial, voltamos para o último bloco do Vitrine de Negócio desse sábado, conversando com a Docivete, também Pivete também, né? Ou seja, esse empreendimento que nos está dando uma alegria enorme aqui na nossa conversa, porque nós estamos falando de algo doce, algo que a gente certamente faz com muito mais alma, né, do que propriamente com força, né? É o jeito de fazer. Então, fazemos o intervalo, voltamos.
10 horas da manhã. Estamos aqui ao vivo na tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócio, seu programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, sempre contando uma história aqui. Na verdade, eu sou um condutor e contador de história. Aliás, acho que vou botar isso no meu currículo, né? E o oferecimento aqui, os patrocinadores é a CDL de Caxias do Sul e o Cicobi Vale do Vinho. E nós conversando hoje, e hoje dando um crédito aqui, porque ela vai ter que dizer para nós de novo o endereço, a Docivete Confeitaria, que completa 15 anos agora no próximo dia 11, e nós estamos conversando com essa empreendedora, com essa alma maravilhosa de coração, de alma, né, e de muito conhecimento para ser empreendedora. Uma professora de formação. Olha como as professoras têm o seu valor, não é? Acho que todos nós tínhamos que fazer, no mínimo, 2 inserções. Aprender a dar aula, principalmente para jovens, né, quando nós pudermos, e sermos garçom, nem que seja em festa de comunidade. Servir é algo que nos tira aquele pedestal que algumas pessoas se colocam apenas porque nunca serviram, né? É verdade. Docivete, nós estamos indo para o último bloco do programa, e fica aqui, né, uma imagem, né, da tua confeitaria, que é algo que você construiu com muito sangue, suor e lágrimas, né? Nem só de verões vive um ano, né? Nós temos as primavera, o inverno, o outono, né? E as coisas assim. Mas as dificuldades fazem parte do negócio. E às vezes as quatro estações no mesmo dia, é verdade. Né? Agora, não desistir é a tua, talvez, uma das percepções que a gente acaba tendo, não é? Do seu empreendimento. Fala para nós o que te trouxe até 15 anos, me parece que nós até quase esgotamos, digamos assim, tanto falar, nunca vai terminar o assunto, né? Mas daqui para frente, Beth. Sabe que agora que você falou do professor ali, eu vou te falar, eu faço uns cursos na confeitaria. Porque eu sempre penso assim, alguém me ensinou e eu preciso ensinar alguém. É verdade. Eu ia te perguntar até como é que tu faz assim, bacana. Então eu faço isso aí, às vezes eu faço de tortas. De tortas é o segundo que eu vou fazer agora no dia 24 ali, 4 noites, né? Aí turmas pequenas que eu faço, já fazia, na pandemia foi uma coisa que me chamou muita atenção, é ensinar as crianças, porque eles ficavam muito na tela. Aí um dia eu disse assim, comecei a falar para as mães e enchia o domingo de tarde na confeitaria para fazer as oficinas. Perfeito. Né? Então eles ficavam ali, deixavam ali embora e eu ficava com as crianças ali, né? E agora nas férias também, o pessoal, tu faz uma colônia de férias, fiz lá dentro da confeitaria uma tarde, assim, pintar biscoito, enrolar docinho, fazem uma bagunça, mas estão lá, né? E pelo menos saindo das telas, mas oxigena, né? Também, né? E sempre... E tu tá trazendo clientes pro futuro. Pro futuro, isso aí. E às vezes tu vê que amam, assim, sabe? Fazer isso aí, eles esquecem do mundo. Sai umas conversas que a gente fica apavorado de ver eles conversando entre eles, que não se conhecem e se conhecem ali dentro, né? Sim. E aí eu sempre falo para as pessoas que vão, quando eu faço os cursos, assim, tem uns que é só uma noite, outros é 4 noites, outros 2 noites, né? E... o importante, assim, tu não pode pensar que a confeitaria vai me dar dinheiro. Pode dar dinheiro, claro que vai dar dinheiro. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Porque a gente precisa, eu acho. E ela não é as 1000 maravilhas que nem penso. E uma coisa assim, se tu vai abrir um negócio, isso é meu pensamento, né? Se tu vai abrir um negócio, tu tem que saber sobre aquele negócio. Não adianta tu abrir uma confeitaria e tu não entender nada da confeitaria. É verdade. Porque daí não vai. Se tem um problema, tu não sabe resolver esse problema. Então, e não desistir, porque às vezes a gente dá vontade de desistir, dá. Eu faz 30 anos que eu trabalho com isso, mas assim, às vezes eu pensava, será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus, será que vale a pena trabalhar tanto? Às vezes eu falo assim, vale a pena para os outros tu trabalhar tanto, só que eu não me faço essa pergunta. É que eu às vezes eu penso assim, eu sou meia... eu gosto tanto da confeitaria que para mim tá valendo a pena trabalhar tanto. Mas tem uma outra expressão que a gente diz com frequência, né? Se tu ama aquilo que tu faz, tu não tá trabalhando. Não tá trabalhando, né? É verdade. Já às vezes me dizem assim... A alma do empreendedor é esse. Ou ele se dedica de alma, né? Ou ele só entra com aquilo que às vezes ele herdou, né? E aí o negócio não tem continuidade. Então, assim, se tu vai abrir, aprenda antes de
de abrir o teu negócio, porque quando tu pensar em desistir, tu não vai desistir, porque tu tá ali pra segurar essas pontas. É verdade. Né? Às vezes o meu filho diz assim, mãe, hoje nós temos muita coisa pra pagar, vai dar certo? Claro que vai dar certo, sim. Lógico. Chega no fim do dia, ele passa e me bate a mão assim, né? Deu certo. Isso aí. Então precisa também acreditar que vai dar certo. Às vezes eu vejo uns empreendimentos fechar e eu fico triste, principalmente quando é comida. Nossa. Mas aí se tu vai lá ver lá no fundo, o dono não sabe nada sobre aquele empreendimento, não sabe fazer um bolo, não sabe fazer, aí não tem como dar certo, porque ele nem acredita nele. Ivete, eu acho que eu já contei até aqui no ar essa passagem, mas eu vou, só para corroborar contigo, né? Ministrei um curso numa pós na área de serviços, né? E um grupo selecionou alguns restaurantes em Caxias do Sul, eram 18, parece, né? Para ver como é que eles tinham superado ao longo do tempo. E a maioria deles, longevas, né? Se deveu à família tocar o negócio. E eles fizeram um trabalho mais profundo, entrevistaram, fizeram um cliente oculto, estiveram lá conversando com as pessoas e tal. E a grandíssima maioria, né, dizia o seguinte, olha, o dia que não tinha recurso pra gente retirar o nosso Prolabore, nós deixávamos ali. Se eu tivesse um gerente, teria que pagar naquele momento. Mas né? é isso aí, gente. Então, me parece que tu se junta a isso, porque é uma verdade inquestionável. Isso, porque né? assim, é difícil trabalhar em família, é difícil. Claro. Muito difícil, porque daí dá uns perrengues de vez em quando. Hoje em dia trabalho eu e o meu filho, assim, direto ali, né? Claro. Às vezes a gente briga lá no escritório, não penso que não. Mas tem que ter diretrizes. Tem que ter. É que eu sou meio assim, ó, eu sou mais de me jogar, e ele já é mais pé no chão. Então, às vezes, ele diz, mãe, coloca os pés no chão, aí eu tenho que dar uma parada de viajar. e pensar, né? Porque senão eu não tenho medo, então eu vou e eu sei que vai dar certo, só que a gente conhece muito mais o mercado caminhando do que andando de avião, né? Então, eu penso assim, mesmo que eu sofra ali naquele caminho, mas eu sei que lá na frente vai dar certo, né? Então, eu acho que se a família tá ali, tu consegue também confiar mais que eles estão ali contigo, né? Tu pode depositar mais na família, e é para eles também, né? Claro. Eu sempre brinco com meus filhos, eu digo assim, o dia que eu morrer, vocês têm isso aqui para dividir, mas não vão brigar. Se quiserem tocar, né? Se quiserem tocar. E às vezes eu pergunto, às vezes me dá esse medo. Quando eu não tiver aqui, ele vai conseguir tocar isso aqui sozinho? A minha filha que mora em Portugal, não sei se volta um dia, ela acha que não. A do meio já não gosta muito disso. Então, eu não sou... E que tem que respeitar, né? Eu não tenho o direito de tirar isso verdade, deles, né? É verdade, verdade. Então, mas assim, não desisto. A única coisa que eu digo assim, mesmo que esteja um tropeço ali, dão aquela tropeçada, levanta e vai embora. 9h50, faltam 10 minutos para as 10 da manhã, né? E nós estamos conversando com a Ivete da Oxósski. Oxósski, né? Ivete Maria Oxósski, Isso. da Docivete Confeitaria, né? Que está ali na região da Pedro exposição. Tomás, já tô decorando. Pedro Tomás, e que número é lá? 1206. 1206, Pedro Tomás e 1206, que é a mesma casa que ficou durante muitos e muitos anos, 13 anos, né? Ali quando você vem pela Sinimbu e entra na Andrade Neves, né? À direita ali, né? Um lugar aprazível. O lugar era muito gostoso. Era gostoso, né? Sim, eu acho que o lugar era a gente que faz, sabe? Porque quando eu comecei ali, eles diziam, tu não tem medo, porque aqui faliu uma padaria, aqui faliu não sei o quê. Eu falei, mas é que eu não era eles. Isso aí. Aliás, isso é uma das coisas que a gente tem que respeitar, né? Às vezes você tem duas lojas, uma do lado da outra, vendendo grão, né? Uma vai muito bem, obrigado, e a outra não vai muito bem, obrigado, porque os produtos são os mesmos. Isso. Por quê? Às vezes por 3, 4 passos as pessoas não vão aqui, vão ali, né? Porque tem alguma alma lá dentro, né, que chama atenção. Que chama atenção. Cuiava, eu posso fazer uma pergunta? A gente Claro, falou muito deve. sobre esses 15 anos, contamos a história, que esse é o perfil do programa mesmo, Ivete, mas já que estamos aqui falando, né, da campanha de aniversário, são 15 anos, achei muito bacana, são 15 anos, 15 dias... 15 tortas, já fiz a propaganda. E você contou um pouco de como você faz as tortas em homenagens, né? Por exemplo, a homenagem à dona Marta Torresini, né? Tem a Marta Rocha, que é uma homenagem também à nossa Miss Brasil. Tem tortas que são famosas porque elas homenageiam pessoas e os seus gostos. Perfeito. Ela nos contou fora do ar que ela tem 3 tortas, que são tortas com os gostos das netas dela, que levam os nomes das netinhas, né? Não sei se estão à venda, mas
essa que tu desenvolveu agora pro dia do aniversário, que é dia 11, é a Cristal. O que ela tem de novo? Claro, já tem um nome aqui, Cristal, que deve ser as bodas, é isso? Isso, é que quando eu faço alguma torta, eu fico pensando no nome, né? E faz tempo que eu E é você mesmo que cria esses Sim. nomes, tudo é tudo? Tudo. Tá. Meu filho, a Não, gente tu é a tua própria agência. Minha própria agência. E aí, assim, a torta... Fazia tempo que eu queria fazer uma torta com limão siciliano, né? Aí eu não conseguia montar, porque eu durmo muito pouco. Me dá um segundo, porque senão depois eu... Lá pelas tantas, tu falou assim, uma torta com... acho que foi pra Magda que tu fez com... que tem um nome de carne e... Não é? Estrogonofe. Estrogonofe de nozes. A estrogonofe é o nome que se dá pra botar Pro recheio. não É um recheio de nozes. Ok, não tem Daí- nada de salgado nesse negócio. Não, ele tá só bom. fica Né? aquela Tá bom. cor do estrogonofe, sabe? Ótimo. Eu fiquei só querendo saber da palavra. Que nem eu tento sempre procurar, vamos dizer assim, da Magda. Eu descobri qual os sabores que ela gostava para mim tentar juntar nenhuma e ver se combinava, né? Então a torta Cristal, porque eu queria fazer uma torta de limão siciliano fazia um tempo já. Eu durmo muito pouco, eu acordo, eu escrevo nos papel com o que eu me acordo pensando, porque eu penso em confeitaria dia e noite. E aí, às vezes, se tu vai assim, limão siciliano, ou mirtilo, ou isso, aquilo, eu vou escrevendo num papel, chega um tempo que eu monto a minha receita. E aí, eu fiz essa torta, ela é limão siciliano, mirtilo, vai um brigadeiro que tem creme cheese, que tem raspa de limão. E aí, eu montei essa torta, ficou maravilhosa, muito boa. E tu cataloga esses insumos, esses ingredientes, para que a tua equipe depois saiba fazer exatamente igual? Sim, daí eu faço e eu lutei, assim, para mim passar as tortas para outra pessoa. Lutei Imagina, muito. né? Mas não dá para centralizar sempre, né? Uns 10 anos eu fiz tudo sozinha, mas foi complicado largar. Eu era muito apegada a isso, eu aprendi que também eu preciso começar a largar, né? E aí eu montei essa torta, ela ficou uma cor amarelinha, assim, mais parece transparente, né? Aí eu pensei, e o nome agora dessa torta que eu fiz para 15 anos da confeitaria. Aí pensei, e eu falava, todo mundo ria, outros davam ideias e tal. Aí eu falei, pera lá, ó, bodas de 15 anos, que bodas é? Aí fui lá na internet procurar o que era bodas de 15 anos. Bodas de Cristal, falei, tá feito, ó, o nome da torta tá aí, ó. Até combinou, né? Até combinou e combinou com a aparência da torta. Então, ela é feita, a base dela é com limão siciliano e mirtilo. Nossa, deve ser uma delícia. Eu vou passar aqui rapidamente, Cuiava, os nomes das tortas e os dias para quem... Muita gente pediu endereço, suponho que muita gente vai lá, né? Então, começa dia 11 com a Cristal, no dia 12 a torta Eva. Minha neta também. Uma das netinhas. Depois, morango moreno, torta Carolina, que deve ser uma homenagem para alguém também. Sim, também. Para quem que é essa aqui? Essa aí é uma tia minha aqui. Uma tia. Nevasca, que dessa é tradicional. Torta dama, essa eu não conheço. A torta dama, eu juntei duas tortas em uma. A torta Carolina e a Condessa. Eu juntei as duas Gente, e fiz a Condessa dama. é a minha torta preferida. Carolina, então. Depois tem a Nevasca. Não, a Nevasca eu já falei, a dama. Cheesecake de framboesa. Depois tem a torta Olivia, que é uma outra. Torta Olivia é a minha neta mais nova. O Bosque Real, Kinder Ovo, Santa Maria, Marta Rocha, Red Velvet. A Maria, que é outra netinha. Outra neta. E, por fim, a tradicional torta Nelly, para encerrar essa história que começou dentro de casa e que hoje faz aí a doçura, né, no palato de muitas pessoas em Caxias do Sul. E dando água na boca, que é até do apresentador aqui, né? Aí. Só falando essas coisas, nessas mas delícias. aí depois eu espero ele lá, né? Nesses então, 15 dias. Isso aí. Pelo menos, né? Nós provar vamos marcar uma. um café lá, né? Com Eu e a certeza. Beverly. Eu vou. Isso aí. A Saletinha diz aqui, ó, parabéns, né? Feliz Dia dos Pais a todos. E ela pediu o telefone para encomendas, o telefone da Docivete. Tu podes passar aí? E tu tá no Instagram, essas coisas Tem todas? Instagram, tem o WhatsApp da confeitaria, que geralmente as encomendas são pelo WhatsApp, né? Até já vou dizer o número, né? Então diga. É o 549-9669-5983. Diria aquele cara, repita. 99669
5983. Qual o horário de atendimento, Ivete? Eu não sei se vocês, com a ampliação do espaço, ampliaram o horário de atendimento, porque é como a gente falava antes, né? Virou uma moda hoje as pessoas se reunirem em cafés, o slow food, como a gente chama, né? Que veio Aham. colado com esse tempo também, em que, ao passo que estamos acelerados, a gente quer também espaços para conviver, para tomar um café, para se encontrar, para passar algumas horas. A tua decoração é muito bonita, o lugar é amplo, tem estacionamento. Quais são os horários? Vocês têm aquele horário tradicional? Isso, é das 9 às 19, sem fechar o meio-dia. E no sábado? No sábado, o mesmo horário. É de Das 9. segunda a sábado nesse horário. Bacana. Domingo você Domingo é folga. pensa que vai Domingo é fazer a dia partir de santo. segunda-feira. Domingo é dia santo, né? Domingo, às vezes, eu faço as oficinas para as crianças de tarde. Bacana. Esse negócio da oficina é um negócio que é um ingrediente Sim, interessante, né? interessante. Porque se bastante. você provoca as pessoas, você tem que, sabe, fazer alguma coisa a mais, Isso. né? Às vezes tem gente que diz assim para mim, mas tu vai dar a tua receita que tu vende aqui? Eu falei, sim, porque eu faço a minha, tu faz a tua. Eu me lembro há E 30... o sol é para todos. É verdade. Eu me lembro há 35 anos atrás, quando nós fundamos a Top Down, a gente vendia computadores, né? Mas aí logo se percebeu que não adiantava a gente só vender computador, a gente tinha que ensinar as pessoas Tinha a que usar. ensinar. Isso aí. Né? E aí, durante muito tempo, e até hoje, talvez, nós somos mais identificados por ter dado aula, né? Foram mais de 50 mil pessoas que já passaram pelo Instituto da Top Down, né? Do que propriamente as pessoas que compraram computadores. Porque isso computador aí. a gente compra em qualquer lugar. Agora, aprender é muito É interessante. difícil. Eu tenho, tipo, o pão de milho eu aprendi com a minha mãe, né? Até às vezes eu brinco assim, tem dias que eu falo, opa, a dona Ana teve por aqui, né? Ah. Porque o pão fica bonito, né? Pessoal, eu vou Fica pedir mais- licença para vocês, Claro. vocês não se ofendam, mas é especial demais, eu não posso deixar passar batido. Ligou para cá e eu não tinha atendido e eu quero colocar ela ao vivo aqui. Magda, seja bem-vinda ao programa, bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Querida. Tudo bem? Estamos Bom bem, dia, que, dona Magda. que feliz surpresa te Bom ter dia, aqui. dona Magda. Mãe, que coisa boa falar com gente querida. Bom dia. Tudo Bom dia. bem? Quer deixar um recadinho para tua amiga? Ela falou, olha que teu nome, tua orelha não tá quente, Magda, hoje? Pois tu sabes que eu recebi, tu não tem ideia como a audiência é especial. Receber recados, agora estou recebendo, ó, tu tá na Rádio São Francisco, mas que audiência legal, guria. Então eu tô, guria e guri, né? Então eu tô dizendo o seguinte, que isso faz bem, sabe, que acordar e ver conexões boas. Rádio São Francisco é Rádio São Francisco, ponto. Então, querida, querido, eu tô aqui feliz sabendo da Ivete, da história linda da Ivete, que eu pude participar do crescimento dela, e isso faz bem. E agora eu estou louca para ouvir. Então, eu estou pedindo para vocês que me mandem um link. Vou mandar, Queridos, vou tá? mandar. Tu sabes, Magda, que nós ficamos agora salivando pela torta que a Ivete fez em tua homenagem, né? Com aquele molho cremoso de nozes, abacaxi, morango, em tua homenagem. A gente agora vai querer provar. A minha preferida vai ser a torta Magda, sabia? Mas olha, minha filha, nunca pensei que na minha vida eu conhecia a torta Marta Rocha, conheceu? Eu conhecia outros nomes de torta. Quando a Ivete me fala que tem torta Magda, eu disse, eu nunca recebi uma homenagem tão carinhosa assim. E Isso, doce, assim, né? são laços. Tu sabe, são laços bons da vida. Isso só faz bem. Então, faz. bom proveito da torta Magda, tá, queridos? Magda, só para fechar, então, a gente está aqui no encerramento. Deixa já que nós fizemos essa conexão, a Ivete está aqui, deixa a tua mensagem aí para a Ivete. São 15 anos depois, né? Tu tiveste uma participação, ela já contou. 15 anos depois, o que tu queres dizer para a Ivete? Eu quero dizer para a Ivete o que eu digo pessoalmente sempre para ela. Ela é um exemplo de mulher lutadora que começou com aquele sonho pequeno e tinha esse dom que Deus deu de fazer esses doces, essas quitutes que ela faz, e ela foi avante, e ela não esmoreceu, apesar de todos os empecilhos que a vida sempre traz e trouxe para ela, e ela foi lutadora. Ela merece uma estátua na frente da doceria dela, porque devia ser exemplo para muitas outras mulheres que fazem coisas boas, mas não têm força. Então, a gente tem que saber que a vida precisa de um impulso e precisa, mais do que tudo, uma boa vontade que a Ivete tem. Eu sou fã dela, Ela é e minha eu garota digo que ela propaganda. não, e eu digo que ela é o exemplo.
Quantas outras mulheres fazem coisas boas, mas ficam por aí, mas tem que a luta como ela foi. Então, para mim, quando a pessoa luta, quando a pessoa vence, é um exemplo, seja na pequena empresa, seja na média, não interessa, é a luta da vida que faz a pessoa crescer. Eu admiro isso muito, por isso que eu ajudo quem precisa de ajuda para crescer na vida, seja com meus alunos, seja com as minhas andanças para cá e para lá. Eu acho que a vida é feita disso, é luta, é luta. E aí essa é a minha mensagem para minha querida Ivete. Parabéns, lutadora, ela e a família dela, que são exemplo. Beijo, Magda. queridos? Obrigada, viu? Um bom dia, que a vida acompanhe sempre com coisas boas. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, não podia deixar ela passar em Meu branco, Deus né? do céu, né? Mas a Magda, ela Eu digo que ela é minha garota propaganda. é legal. E quem Nós- deu o nome da Docivete foi o João Prataveira, genro da dona Magda. É isso aí. Olha, já esteve aqui conosco, João. Né? É ele que escolheu. Que bom. Mas, maravilha. Ivete, que nunca lhe falta entusiasmo. Amém. Obrigada. Que nunca lhe falta entusiasmo. Nesses 15, nos próximos 15, né? Enquanto tu tiver energia para tocar teu negócio, né? Eu brinco com Porque meu filho, é. né? Eu digo assim, se um dia eu não puder estar caminhando, quero fazer uma pista de cadeira de roda aqui dentro. Olha, tá aí uma ideia que para alguns serve, né? Obrigado pela presença, obrigado pela história, obrigado por expor aqui no Vitrine de Negócios, obrigado pela confiança, né? Da gente abrir, né, algumas intimidades das pessoas, porque é assim que a gente cresce, é assim Eu que que a gente... agradeço, não né? tenho nem palavras para Não tem que agradecer nada, agradecer. é o nosso trabalho Muito também. bom conhecer vocês também. Obrigado. E nós terminamos o programa. Mas antes de fechar, eu lembro que durante a semana tem duas pessoas muito queridas aniversário no dia 13, né? A Analice Carrer, que é sempre ouvinte do nosso programa também, minha amiga pessoal, e outro é o Valdecir Segatti, que também no dia 13 está de aniversário, né? Então, Parabéns a eles. Parabéns a eles, né? E o Vitrine de Negócios volta no próximo sábado com outro tema, com outro convidado, sempre aqui. Ele...